Boa tarde a todos. Senhora Vice-Presidente da Assembleia da Região Autónoma da Madeira, Senhor Reitor da Universidade da Madeira, Sr. Guilherme Silva, Presidente da Comissão Executiva das Comemorações dos 600 anos da Madeira e Porto Santo, Senhoras e Senhores, caros amigos, vamos agora dar início à sessão de apresentação do retrato da Madeira por data.
Já há pouco me referi brevemente a ele, agora gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer a presença aqui da professora Maria João Valente Rosa, diretora da Pordata. Brevemente sobre a Pordata, que, como sabem, é um projeto que está desde a gênese da Fundação Francisco Manuel dos Santos. A Fundação Francisco Manuel dos Santos celebra no próximo ano 10 anos, e a Pordata está quase a celebrar também os seus 10 anos. É um instrumento fundamental para o uso dos portugueses, para a discussão na sociedade portuguesa nos últimos 10 anos, e penso que os académicos, os jornalistas, quem tem de lidar, os políticos, quem tem de lidar com os dados relativos à sociedade portuguesa, tem beneficiado muito da Pordata, que disponibiliza dados estatísticos sobre Portugal, sobre os mais diversos aspectos da sociedade portuguesa, de forma fácil, intuitiva, muito acessível, e isso permite que todos nós, nas nossas diversas atividades, possamos utilizar esses dados de forma rigorosa. Os dados são, obviamente, muito rigorosos, sempre recolhidos de fontes fidedignas e apresentados de uma forma muito acessível. E, por isso, a Pordata tem sido um instrumento fundamental dos portugueses nos últimos anos e, enfim, tem sido também decidido, em boa hora, pela professora Maria João Valente Rosa, a elaboração destes retratos que, no fundo, olham setorialmente ou olham regionalmente para alguns aspectos da sociedade portuguesa. E é o que fazemos hoje aqui, uma apresentação do retrato da Madeira, que penso já terá sido feita no passado, é um novo retrato agora, edição 2018, o retrato da Madeira, que olha, no fundo, para um conjunto de aspectos, para um conjunto de indicadores relativos à Madeira, que vão desde a economia, à educação, à demografia, e que nos devem fazer refletir e perceber os aspectos em que o comportamento destes indicadores é positivo e outros em que, eventualmente, ele poderia ser melhorado, em que justifica alguma aposta. Portanto, aqui a culpa nunca é dos dados, não bater nos dados nem no mensageiro, mas ir à procura da questão quando ela exista e mereça ser encarada, ou, eventualmente, também andamos à procura dos aspectos positivos e felicitá-los e, enfim, valorizá-los sempre que eles existam. Enfim, a professora Maria João Valente Rosa certamente também encontrará alguns aspectos curiosos que nos vai aqui revelar para suscitar o interesse na audiência, e depois este retrato, estes dados serão discutidos, serão debatidos. A sessão será conduzida pelo António Costa, a quem agradeço muito a presença aqui, um dos grandes jornalistas portugueses, e depois os dados discutidos por António Almeida e Luís Sousa, cuja presença também agradeço, e que irão depois conduzir aqui um debate para o qual convidamos desde já a assistência também para intervir. Muito obrigado e desejo uma ótima sessão. Ficarei aqui com muito interesse a assistir. Muito obrigado. Ora bem, muito boa tarde a todos, bem-vindos. É um gosto estar aqui. Mais uma parceria que tenho a oportunidade de fazer com a Pordata, com a Fundação. Tenho tido esse privilégio, é uma sorte, e eu acho que o país, de facto, tem uma sorte enorme de ter uma fundação, como a Fundação Francisco Manuel dos Santos e a Pordata. O Gonçalo dizia bem, os jornalistas utilizam-no muito, é verdade. Veio facilitar muito, veio complementar o trabalho do INE, e eu creio que há um trabalho muito particular de relação entre o INE e a Pordata. Eu acho que o país hoje tem mais informação, sabe mais sobre si, essa informação está mais divulgada, e eu acho que isso deve também muito à Pordata. Eu acho que há aqui duas notas, antes de convidar a professora Maria João Valente Rosa a subir ao palco para fazer esta apresentação, duas notas que eu acho muito importante salientar. Por um lado, neste trabalho, eu diria que é conhecer a região. Obviamente, quem está aqui seguramente conhece alguns dados, ou conhecerá muitos deles, mas eu acho que, enfim, fazendo periodicamente esta evolução do que é a região, neste caso a Madeira, e a sua evolução, eu acho que é muito importante e é preciso manter essa atualização permanente. Por outro lado, um aspecto que me parece muito importante, que é, no fundo, a comparação e a perspectiva com a dimensão nacional. Isto é preciso perceber em cada região, vale para a Madeira, como vale para os Açores, como vale para cada uma das regiões do país, é preciso perceber em que ponto é que está essa região, por comparação com a evolução do país, do continente, neste caso, e perceber que evolução é que está a ter. E, nomeadamente, percebendo isso, eu acho que é o melhor contributo, diria eu como jornalista, enfim, não fosse jornalista, não poderia deixar também de sublinhar este aspecto,
que é a transparência e a qualidade da informação para a tomada de decisão de políticas públicas, mas também de políticas privadas, de decisões privadas dos empresários, dos gestores, dos trabalhadores, que é ter informação. Eu acho que isto é muito importante por causa disso. É possível, eu não vejo como é possível tomar boas decisões de caráter público ou privado sem informação atualizada, de resto como aqui temos, e esse é que eu acho que me parece muito importante sublinhar e relevar e sobretudo depois acompanhar. Desafiei de resto hoje a professora a fazermos, quer nos Açores, quer agora na Madeira, uma evolução para perceber, face a estes números, como é que vão evoluir nos próximos anos e percebermos se essa evolução e se esses números também, de alguma maneira, ajudam à tomada de decisão dos vários agentes. Professora, convido-a, por favor, a subir aqui ao palco. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. É com enorme prazer que a Pordata, que é um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, se encontra aqui para o lançamento do seu último retrato, o retrato da região autónoma da Madeira. É um retrato muito especial, tem poucas letras, tem muitos números e tem muitos gráficos. Só que estes números são números muito especiais. São números que falam sobre nós, são números que contam um pouco daquilo que nós somos, que refletem as nossas decisões. Nós não conseguimos, enquanto sociedade, olharmos ao espelho, mas quem não gosta de se ver ao espelho de manhã quando sai de casa para ver se está bem ou se não está bem? E assim sendo, as estatísticas são mesmo isso. É a melhor forma, é o melhor espelho que nós temos para vermos a sociedade e para conhecermos a sociedade em que vivemos. E por isso, este retrato, estes números que aqui estão, são números preciosos, são números especialíssimos e daí este meu entusiasmo em relação a esta publicação. Entusiasmo também porque se trata de um livro digital, que aqui tem esse suporte de papel, mas está disponível em pordata.pt e é um livro que permite automaticamente entrar nos dados, nas bases de dados que sustentam toda a informação que é aqui apresentada. E este livro, para além de ser um livro digital, um e-book, para além do suporte de papel, é um livro que nos permite entrar na Madeira através de 13 portas. 13 portas, que são elas a população, habitação e condições de vida, educação, cultura, saúde, empresas, emprego, proteção social, finanças autárquicas, ciência e sociedade de informação, participação eleitoral, ambiente, energia e território e turismo. E são 13 portas que são traduzidas em cerca de 100 gráficos. 100 gráficos respondem a cerca de 100 indicadores, que estão também disponíveis na Pordata e que constituíram uma seleção dos cerca de 750 indicadores que a Pordata já disponibiliza para os municípios do país. E este livro permite uma tripla leitura, como referiu há pouco o professor Gonçalo Matias, permite uma tripla leitura da região autónoma da Madeira. Por um lado, uma leitura em termos do contexto, a leitura da região autónoma da Madeira no contexto do país, a leitura da região autónoma da Madeira por municípios e também a leitura ao longo do tempo. Eu vou aqui da evolução dos indicadores ao longo do tempo. Eu vou aqui, porque o tempo não é muito e porque tenho o retrato já convosco, vou aqui apenas dar alguns exemplos. E vou começar então pela Madeira no contexto do país e vou falar de alguns aspectos, alguns exemplos sobre a Madeira com destaque no país. E é claro que, quando falamos da Madeira com destaque no país, estão aqui 3 gráficos. Agradecia que olhassem para o primeiro, porque aqui o apontador de luz não funciona neste ecrã. E, claro, quando se fala da Madeira e no destaque da Madeira no país,
a área que vem naturalmente assim ao de cima é o turismo. Não poderia deixar de falar do turismo. E, de facto, a região autónoma da Madeira corresponde a cerca de 2,5% da população residente no país, em Portugal, mas... E com base neste indicador dos estabelecimentos hoteleiros, representa 20,5% dos estabelecimentos hoteleiros de Portugal. Ou seja, cerca de 1 em cada 5 estabelecimentos hoteleiros em Portugal estão sediados na região autónoma da Madeira. Um outro indicador de destaque, os empregados por setores de atividade. E aqui é importante notar o indicador do emprego, portanto, começamos pelo turismo, o emprego, o segundo, e aqui destaco o forte peso que tem o setor terciário, 77% da população residente na Madeira com 15 ou mais anos, portanto, cerca de mais de 3 em cada 4 estão no setor terciário, muito acima do valor de Portugal, que está aqui, estes quadrados aqui ao lado correspondem a Portugal, se calhar alguns vão ter alguma dificuldade de ver, mas aqui no retrato vê-se bem. Portugal, 69%, também tem um predomínio do setor terciário, mas bem menos. O setor secundário está muito abaixo da média nacional, 13% na Madeira e 25% em Portugal. E é claro, como estamos também no mês da Ciência e Educação, eu não poderia deixar de trazer aqui um indicador que também há pouco foi referido sobre as despesas em ID, Investigação e Desenvolvimento, por setor de execução no total de despesas na Madeira. E as despesas em ID, em percentagem do PIB, equivalem a 0,3% do PIB da Madeira. Em termos nacionais, já temos um valor muito envergonhado, mesmo. Em termos nacionais, as despesas em ID, em percentagem do PIB, equivalem a 1,3%, que já é muito baixo. Eu lembro que a nossa meta para 2020, e já lá estamos em 2020 quase, era de 2,2%. Eu estou-me a rir, mas não tem graça nenhuma. Mas estamos com 1,3%. E a Madeira tem 0,3%, sendo que o predomínio ainda é o ensino superior, e este gráfico permite perceber bem a evolução do ensino superior por comparação ao baixo peso que as empresas ainda têm relativamente às despesas em investigação e desenvolvimento. E não resisti de trazer aqui um quarto exemplo sobre o destaque, porque nos surpreende a todos e porque entramos também na casa das pessoas através das estatísticas, não de uma forma indiscreta, é claro, e aqui os alojamentos com alguns eletrodomésticos no total de alojamentos na Madeira e apenas cerca de 1 em cada 4 alojamentos tem uma máquina de lavar louça. Enquanto que a média de Portugal, isto depois poderia levar-nos mais longe na nossa discussão a este propósito, mas mais de metade dos alojamentos em Portugal têm uma máquina de lavar louça. Poderíamos depois discutir um pouco sobre isso, mas agora a minha ideia é apresentar alguns dados. Quanto à televisão por cabo ou satélite, passa-se exatamente o contrário, 74% em Portugal, enquanto que a média da União, da região, para a região autónoma da Madeira, o valor é de 86%, portanto, bem mais elevado que a média observada no país. E isto foram alguns dados que eu retirei em termos de destaque. Um segundo ponto que eu gostaria aqui de referir é que a Madeira não é uma região homogénea. Falamos às vezes da Madeira e pensamos que estamos a falar de um todo igual internamente, mas não é verdade. A Madeira é marcada por grandes diferenças, por grandes contrastes, como todos, porventura, saberão. E o primeiro dado que eu trouxe aqui tem a ver com a população residente por municípios e dos 254.622 residentes na Madeira em 2017, 41% da população reside no município do Funchal, que equivale a 14% da superfície da região autónoma da Madeira. Em contrapartida, temos Porto Muniz, que equivale a 10% da superfície da região e que reside em Porto Muniz 1% da população desta região. Ou seja, Funchal tem cerca de 44 vezes mais residentes do que Porto Muniz e são os dois extremos. E entre os dois extremos temos um pouco as várias matizes possíveis. O outro dado que eu gostaria de trazer aqui, relativamente aos contratos, tem a ver com o envelhecimento.
Todos os municípios da região autónoma da Madeira envelheceram no tempo de 2000. Aqui temos os dados de 2001 com as barras um pouco mais a claro e 2017 com as barras mais a escuro. Em encarnado está identificada a região, o valor para a região autónoma da Madeira. A região autónoma da Madeira está, este indicador é o número de pessoas com 65 ou mais anos por cada 100 pessoas com menos de 15 anos e ele já é superior desde 2001 no país, o número de idosos por comparação ao número de jovens, mas é de 153. Na Madeira o valor é mais baixo, embora já seja também superior, o valor é mais baixo. Diria eu que a Madeira está globalmente menos envelhecida que o país, mas a envelhecer, todos os municípios da Madeira envelheceram nestes últimos anos, mas também aqui o envelhecimento não é igual em todos os municípios. Temos municípios particularmente muito envelhecidos, como é o caso de São Vicente, de Santana e mesmo de Porto Muniz, com valores da ordem superiores a 200. Significa há mais de 2 pessoas com 65 ou mais por cada pessoa com menos de 15. Em contrapartida, temos municípios que estão na lista dos menos envelhecidos, com base neste indicador, dos menos envelhecidos do país. Santa Cruz e Câmara de Lobos com, respectivamente, 65 e 71. Portanto, temos dos municípios menos envelhecidos do país, os outros 2 menos envelhecidos do país são 2 municípios da região autónoma dos Açores e temos também municípios muito mais envelhecidos que a média nacional. Um outro indicador que também trago para ilustrar as assimetrias e os contrastes é o poder de compra per capita por municípios. Este indicador dá-nos Portugal é igual a 100, tudo que fica acima de 100 significa que o poder de compra é superior à média nacional, tudo que fica abaixo de 100 significa que é inferior à média nacional. Ora, de 1993 para 2015, o que podemos verificar, a lógica das barras é a mesma, os mais curtos são os anos mais recentes, dá para perceber, por um lado, que em todos os municípios houve um aumento do poder de compra per capita, porém, apenas o Funchal tem um poder de compra per capita superior à média nacional de 115. Os restantes municípios estão todos abaixo da média nacional, sendo que Câmara de Lobos com 57 e Ponta do Sol com 56, significa que tem quase metade do poder de compra da média do país. Um outro indicador, os beneficiários do rendimento social de inserção por municípios. Há pouco referi que o Funchal equivale a 41% da população residente, mas aqui concentra 53% dos beneficiários do rendimento social de inserção. Embora em todos os municípios, nestes anos mais recentes, o número de beneficiários tenha diminuído. E o último indicador a propósito dos contrastes tem a ver com o ambiente. Resíduos urbanos recolhidos seletivamente por habitante, ou seja, estamos a falar no essencial de lixo reciclável. E o que acontece, a média nacional é de 79 kg por habitante e a média na Madeira é de 105 kg por habitante, bem acima da média do país. Porém, mais uma vez, falar da região autónoma da Madeira empobrece um pouco a diversidade que a região reflete quando olhamos para os dados à escala municipal. E temos, por exemplo, Porto Santo, que está muito acima daquele valor, que já por si é bem mais elevado que a média nacional, com 267, e temos Calheta com 31. Isto é, cerca de 8 vezes mais em Porto Santo, comparativamente ao mínimo que é a Calheta. Embora todos os municípios tenham, os resíduos urbanos, tenham evoluído positivamente, no sentido de um aumento de lixo reciclável em termos de quilos, medido por quilos, por habitante. Por fim, vamos ao último olhar, à última perspectiva que eu gostaria daqui deixar, com base, como disse, numa pequena seleção de indicadores. E este conjunto tem a ver com a Madeira em movimento. O que é a Madeira em movimento? A Madeira em movimento é que a Madeira, tal como todas as regiões do país, vai evoluindo. E vai evoluindo e hoje nada tem a ver, ou pouco tem a ver com aquilo que era no passado, mesmo recente. Isto é muito importante,
porque a Madeira não cristalizou, tal como as pessoas não cristalizaram. E por isso há uma evolução importante também, e este olhar também é um olhar importante para ter em conta quando olhamos para esta região. E a primeira é a taxa de inflação. Vemos que as oscilações que a Madeira tem, a taxa de inflação da Madeira é atualmente ligeiramente inferior à taxa de inflação da média nacional. Houve ali um período, mais de crise, em que a taxa de inflação da Madeira foi superior à média nacional, porém, vê-se que há ali as linhas de algum modo se acompanham e que há aqui um movimento e que hoje, claramente, a taxa de inflação era bem mais baixa, do que foi no início dos anos 90. É claro que estamos no mês da educação, há pouco falei de ciência, não posso deixar de falar da educação quando se fala em movimento. E a Madeira hoje também nada tem a ver com a Madeira do passado. E também pelas melhores razões. Porque, e dois indicadores, a taxa de abandono precoce, que significa o quê? É o número de jovens dos 18 aos 24 anos que não têm secundário e que não está no sistema de ensino, portanto é no máximo o 9º ano de escolaridade. No início dos anos, no final dos anos 90, a percentagem de jovens nestas circunstâncias era superior a 50%, mais de metade dos jovens tinha abandonado. O outro indicador é a população com 15 ou mais anos sem o ensino secundário no total da população com 15 ou mais anos. Também a evolução tem sido favorável. Ou seja, no caso do abandono, passamos de 54%, é a linha amarelo, para 23%. O país, a média nacional também baixou, houve aqui um acompanhamento, como eu disse, a Madeira hoje, mesmo do ponto de vista de escolaridade, é bem diferente da Madeira há poucas décadas, mas isto não nos pode deixar de todo descansados, mesmo quando olhamos para a relação destes valores com o país. Tem cerca do dobro ainda da taxa de abandono, 23%, Portugal 14%. Quanto à população com 15 ou mais anos sem o ensino secundário, atualmente o valor é de 65% e a média do país é de 61%. O país também não está bem neste indicador, nem está no outro, e por isso há aqui um dado que eu acho que também é importante ter em conta, porém a evolução tem sido uma evolução importante e não gostaria de deixar passar este momento sem a assinalar. Importante em termos positivos, é claro. Por fim, é claro, falarmos destes movimentos, não poderia deixar de acabar com a internet e com os computadores, porque isto já faz parte quase das nossas vidas, quase das nossas vidas, mas não da vida de todos. E por isso, quando olhamos para este indicador, e é interessante que no início, no ano 2000, ainda a Madeira a região autónoma da Madeira começou bem mais baixo que a média nacional, com 13% das famílias com computador, enquanto que a média nacional era de 22%, que é a linha que está azul, a média nacional. Porém, a evolução foi esta, tem vindo a aumentar e atualmente a Madeira, a percentagem de famílias com computador já é ligeiramente superior à percentagem observada na média nacional. Isto é claro que nos levanta algumas questões, que nos deixa mais ou menos descansados consoante os indicadores, mas eu poderia aqui continuar a dar exemplos, são muitos os exemplos, mas eu acho que vou mesmo ficar por aqui. Por um lado, porque tenho um tempo limite, e por outro lado, porque a ideia é convidar todos a descobrirem um pouco mais sobre esta região, a partir destes factos que aqui apresentamos, utilizando como fonte, naturalmente, este pequeno livrinho, que também se encontra, como disse, como comecei por dizer, disponível para download em pordata.pt. Muito obrigada a todos pela vossa atenção. Muito obrigado. Convido-o a sentar-se. Enfim, fico satisfeito com a taxa de penetração da internet. Aqui o ECO terá aqui espaço para crescer, sendo um jornal digital, portanto tem aqui muito trabalho para fazer. Eu convido a chegar aqui ao palco os nossos convidados para este nosso debate, o António Almeida, do Observatório do Turismo da Universidade da Madeira, por favor, e o Luís Sousa, gestor e empresário da Assina, uma empresa tecnológica. Vamos aproveitar para discutir também estes números, perceber
perceber como é que os avaliam, como é que os interpretam e como é que podemos evoluir e torná-los melhores. Tivemos aqui um problema técnico. Luís, por favor, ao lado da professora. Enquanto esperamos pelo professor António Almeida, eu se calhar vou convidar e fazer aqui 2 ou 3 observações. Na verdade, não são... Há pontos em que há muito contacto com o continente, até na centralidade e no centralismo de determinadas regiões em relação ao resto da região. Alguns números que foram de evolução que de facto acompanharam muito o que é o desenvolvimento do país do ponto de vista global e, portanto, com uma tendência em que a Madeira não ficou atrás do continente e, obviamente, enfim, na estrutura económica e empresarial, diria um pouco diferente, porque por causa da natureza do que é a região, com o peso do turismo a ter aqui um reflexo muito grande e também a condicionar algumas coisas e a permitir outras oportunidades. Enquanto creio que o professor estará a chegar, ou não? Não? Espero que não tenha fugido, no entretanto, com estes números. Apesar de tudo, no turismo é das áreas onde terá mais a dizer, seguramente. Mas eu vou convidar, então, se calhar, o Luís de Sousa, desde já, identificar-me os 2 ou 3 pontos que considera que avaliou desta apresentação, muito bem, que avaliou e que considera mais relevantes, surpreendentes, pela positiva e pela negativa, como é evidente. Boa tarde a todos, muito obrigado pela iniciativa que a Fundação teve a organizar este dossiê. Eu encontrei aqui nomes surpreendentes, às vezes até por contraditórios. E eu toco em 3 temas que eu acho que são fundamentais, sendo eu empresário e vivendo eu todos os dias a problemática de receber dezenas de currículos e depois tendo nós somos um meio pequeno e temos a mãe que tem um problema porque o filho tem que ter um trabalho. É um problema que nós temos todos os dias. E eu olho para este retrato da Madeira e começo logo por olhar para os números da educação. 65% de pessoas da população da Madeira que não têm sequer o ensino secundário é preocupante e confesso que foi o número que me espantou mais pela negativa. No entanto, registamos uma forte evolução em sentido de diminuir o número de pessoas sem estas habilitações. Isto depois vai entroncar com a questão da elevada taxa de abandono escolar. E este abandono escolar pode-se prender pode ter muitas explicações. E uma delas, eu estou convencido daquilo que estou a dizer, não está aqui nas estatísticas, mas eu acho que se prende com a desadequação dos conteúdos formativos que nós temos nas nossas escolas, tanto secundárias, como também do ensino profissional. A Universidade, o Sr. Reitor está cá, a quem dou os meus parabéns, tem sabido combater isto. Por exemplo, a Universidade da Madeira teve a humildade de reconhecer que havia uma necessidade de lançar um novo curso na área da programação web. É uma área em que a Europa precisa de 1 milhão de pessoas. E nós sentamos com o Sr. Reitor, as equipas da Universidade da Madeira, as equipas da ACIM, e definimos um conteúdo programático para um curso novo. Esse curso depois foi submetido ao Ministério da Ciência, que foi aprovado, que está a funcionar e que é um sucesso. Mas é um bom exemplo, mas eu falei com 4 ou 5 escolas secundárias públicas e não me conseguiram acompanhar neste desafio. O que me disseram foi, nós temos estes professores, eles só sabem ensinar isto, portanto é isto que nós vamos ensinar. Portanto, esta taxa de abandono escolar prende justamente com isto. Um jovem hoje tem acesso a muita informação.
o jovem neste momento sabe se aquilo que ele está a aprender será útil ou não na sua vida profissional. Se faz ou não faz sentido. E isto depois desmotiva e depois leva às taxas de desistência que nós aqui vimos. Continuando naquilo que eu acho também que é um bocado contraditório, nós olhamos para a taxa de desemprego. 10%. Estatística. Porque, estando eu fortemente implantado na região e conhecendo muitos empresários, mas se isso, ainda que não fosse assim, basta uma passagem pelos nossos comércios na Baixa do Funchal ou irem às superfícies comerciais e é raro vocês não encontrarem anúncios, precisa-se de colaborador, precisa-se de trabalhador. E então porquê é que eles não são preenchidos? Eles não são preenchidos porque, como dizia o Adam Smith, eu acho que está instalado na nossa sociedade a armadilha da pobreza. Porque depois nós vamos mais à frente e depois vemos a elevada taxa de pessoas que estão desempregadas, 10%, e depois nós olhamos para 2,1% da população que tem mais do que 15 anos que recebem o subsídio de reinserção. Portanto, as pessoas habituaram-se, quanto a mim, como dizia o Adam Smith, a armadilha da pobreza. Habituaram-se a viver com pouco. E isto é gravíssimo. Ou seja, eu posso viver com 600 euros, portanto, eu não preciso de procurar trabalho. Se nós formos a ver os inscritos no Instituto de Desemprego, salvo raras exceções, naturalmente, isto não é... As generalizações são perigosas. Felizmente que não é. Mas nós temos ali pessoas que estão ali porque querem estar ali. No outro dia nós tivemos um programa de formação com o Instituto de Emprego, programa de formação financiada, e, portanto, as regras seriam estas, ou seja, um Instituto de Emprego seleciona as pessoas e nós dávamos a formação porque nós precisamos de 100 pessoas para trabalhar neste momento. E não existem. Na área da tecnologia. Na área da tecnologia. E nós recebemos as pessoas... Olha, mas isto eu não quero estar aqui. Eles mandaram para aqui, mas eu não quero estar aqui. Meta-me aí uma informação que eu não quero frequentar este curso. Mas então porquê que você veio para aqui? Porque mandaram-me vir para aqui. Mas eu não quero estar aqui. Portanto, mas isto, todas as pessoas que aqui me estão a ouvir sabem que isto é verdade, isto acontece. E isto não é só na Madeira. É na Madeira, nos Açores ainda é um bocadinho pior. E, em termos nacionais, por exemplo, lembro-me de Beja, é terrível e é dramático. E o país, neste momento, tem um problema grave com a escassez de recursos humanos para trabalhar, não só na área das tecnologias, como na área da hotelaria, como até, imaginem, num café. É um problema. No nosso edifício nós temos uma pastelaria que não é nossa, que está subcontratada. Então, a pasteleira foi embora, chateou-se, coitada. Então, havia que admitir uma nova pasteleira ou pasteleiro. Bem, foi impossível. Então, eu tenho que lhe fazer depois a provocação, porque caberá também seguramente aos empresários e aos gestores criarem as condições para que esses trabalhos sejam digamos, sejam outros. Mas eu também, para não monopolizar, ia para abrir aqui a conversa, porque deixou aqui uma série de pontos de reflexão. Mas só para concluir o meu raciocínio, nós temos um catálogo nacional de qualificações que é nacional. Atenção, é nacional. A Madeira nem os Açores não podem mexer nesse catálogo. Na área das tecnologias, portanto, quem dá formação, quem leciona a formação na área financiada, tem que respeitar aquele catálogo. Na área das tecnologias, aquele catálogo está desatualizado 15 anos. 15 anos. Ainda existe lá uma disciplina COBOL. COBOL não se usa há 30 anos. Portanto, eu já falei com o Instituto de Formação Profissional da Madeira, a senhora Presidente está sensível, já enviou para Lisboa a informação centenas de vezes, mas não se altera. E porquê que não se altera? Porque, salvo raras exceções, e onde está uma delas, o sistema está montado para aquilo que os professores sabem ensinar e não para aquilo que os alunos precisam de aprender, que está normalmente alinhado com aquilo que as empresas precisam. Luís, deixou-nos aqui, como eu dizia, uma série de pontos de interesse e que depois também gostava de ouvir a professora sobre estes temas. Mas eu quero convidar o António Almeida, nomeadamente numa vertente, nomeadamente pelo Observatório de Turismo, professor, e a responsabilidade que tem e o conhecimento que tem. O que eu lhe pergunto, enfim, já conhece estes números seguramente até melhor do que eu e conhece-os com detalhe.
O peso do turismo aqui na Madeira, pergunto-lhe, é uma fatalidade ou é uma virtude que tem que ser mais bem aproveitada? Muito boa tarde a todos. Queria agradecer, obviamente, o convite que me foi dirigido e pedir desculpa por este pequeno lapso introdutório. Relativamente à questão propriamente dita, eu creio que apontaria para uma virtude e julgo que é necessário o seguinte. Eu, ao analisar os dados, obviamente, procurei olhar isto com um dado, digamos, com uma visão relativamente académica, e o primeiro aspecto que eu julgo que é importante é olharmos para a dimensão da região e situá-la no todo nacional. E sobre isso, o que é que se pode dizer? Corresponde a 2,5% da população do país, 0,9% da área, inferior a 1% da área, tem quase o triplo da densidade populacional e, em termos do PIB, é 2,35% do PIB, e tem, em termos de PIB per capita da região face ao todo nacional, é cerca de 95%. Ou seja, este valor 2,5% em termos de população, 2,4% em termos de PIB e 1% em termos de área, devem ser os referenciais que nós vamos ter em linha de conta quando comparamos a situação da Madeira com o resto do país. Exato. O que se detecta é que, para a maior parte das variáveis, o peso dessa variável face ao todo nacional andará a rondar nessa faixa dos 2% aos 2,5%. Isto é para destacar este aspecto que, e mesmo graficamente foi aqui demonstrado, muitas das variáveis têm uma evolução paralela, ou seja, em termos estatísticos, dir-se-á que caminha para uma situação de cointegração. Relativamente ao turismo, eu creio que é uma virtude e há um aspecto que eu também julgo que é extremamente relevante. Quando se fala na Madeira ou nos Açores, nós também temos que comparar com outro espaço de referência, que é no contexto europeu, as regiões ultraperiféricas e também as regiões insulares. E o que se detecta, quer no espaço das regiões ultraperiféricas, quer das regiões insulares como um todo, é que o turismo tem um peso determinante. E se formos também pensar em estados insulares à volta do mundo, o setor do turismo é um fator-chave, porque frequentemente é dos poucos setores que é realmente competitivo, que não está dependente de questões como a restrição de espaço ou os custos excessivos de transporte, ou seja, entre aspas, poder-se-á considerar como inevitabilidade. Também o ano 2018 demonstra, sobretudo na questão do Pacífico, que tirando a opção pelo turismo, as outras opções que restam são relativamente complexas, porque envolvem já questões de geoestratégia, dependência e luta de poderes que atualmente se constata entre os Estados Unidos e a China, ou seja, alguns Estados insulares recorrem a soluções não ortodoxas. Num quadro económico clássico, nós conseguimos perceber o turismo é claramente o setor-chave. E que está ao alcance. Sim, e que existe uma série de fatores para os quais a competição direta frontal é muito mais reduzida. Se um Estado insular, uma pequena região insular, tentar apostar no setor industrial, tem concorrência de outras regiões, tem muito mais vantagens comparativas e conseguem produzir a custos médios mais baixos. No setor do turismo não é o caso, existem vantagens que, digamos, não têm concorrência direta que torna o jogo muito mais complexo. E o perfil de turismo que temos? Estes números são números agregados, poderíamos ir a mais números, obviamente, que a professora dizia, mais de 100 gráficos para ilustrar, e muitos deles, obviamente, refletem este peso do turismo. E o que eu lhe pergunto é, o que é que está escondido por trás deste número mais global, mais macro, sobre, nomeadamente, o peso das unidades hoteleiras, por exemplo, muito superior ao seu peso na totalidade do país, e do perfil de turismo, isto é, que turismo é que a Madeira tem e o que é que, na sua avaliação, deveria ter ou deveria evoluir, do ponto de vista, obviamente, da criação de valor para a região, como é evidente. Okay. Relativamente à primeira questão, aqui um valor que foi apontado é que o total de estabelecimentos hoteleiros corresponderia a 20% do total. Eu fui ver com um pouco mais de detalhe, até tendo em conta dados da Pordata e do Anuário Estatístico da Madeira, e olhando para esses dados, constata-se que o diferencial, ou digamos, este peso resulta sobretudo do alojamento local. Os dados para 2016 indicam que o peso do alojamento local na Madeira corresponde a cerca de 54% do total nacional. Mas se olharmos só para hotéis, o peso é de 9%. O peso dos hotéis na Madeira no total nacional é 9%. Ainda assim, mas mais mitigado. Sim, daria um rácio de 1 em cada 10. E se formos para o turismo rural, o peso, o contributo da Madeira para o total é de 4,2%. Ou seja, estes valores, de certa forma, estão inflacionados aqui pelo peso do alojamento local, que leva a 1000 e tal. Relativamente à parte B da sua questão, sobre o perfil do turista, é um trabalho que tem sido desenvolvido aqui pela Universidade da Madeira. Tem sobretudo sido alicerçado na questão dos eventos, mas, digamos, os dados que eu irei referenciar estão publicados. Temos dados sobre, relativamente aos eventos, se viajam ou não de propósito para assistir ao evento, também sobre a idade média dos inquiridos.
em termos do perfil dos turistas, poder-se-á dizer que o turista que visita a Madeira tem, em termos de idades médias, estará na faixa dos 40 a 50 anos. É um turista que procura um tipo de produto específico. O também que se pode referenciar é que o grau de satisfação que é reportado é extremamente elevado, a intenção de retornar é extremamente elevada, a disponibilidade para, digamos, procurar convidar familiares e amigos a retornar e, digamos, transmitir uma imagem positiva da ilha também é extremamente elevada. Relativamente ao que poderia ser feito, sobre esta questão, o que é que eu posso referenciar? Posso referenciar, digamos, a minha opinião como académico. Isto é, como académico, uma pessoa está habituado a digerir grandes quantidades de informação e a moldar um pouco a opinião pessoal, tendo em conta essa informação. Isto é, falta pouco um ponto de vista pessoal, de stakeholder profundamente interessado e que tenha uma opinião para defender. Basicamente, o que se constata em termos europeus é, obviamente, há uma aposta na qualidade, mas ao mesmo tempo os turistas também querem alguma contenção de custos, sobretudo em algumas faixas, em alguns segmentos. Também se constata que cada vez mais a procura é constituída por segmentos diversificados, alguns dos quais têm comportamentos contraditórios. O texto mais engraçado que eu li, não sei se foi no Guardian ou da BBC, é relativo a um segmento de faixas etárias de 60 a 70 anos e querem ter comportamentos adolescentes. Felizmente, aqui no caso da Madeira... Há uma nova oportunidade, então, de negócio. Eu creio que as pessoas ainda são mais clássicas e tradicionais, mas, por exemplo, será um segmento a ter em linha de conta num futuro relativamente próximo. Isto é, o que se fizer para o futuro próximo, e eu estou agora a falar como académico, tem que haver estudos lá da procura relativamente pormenorizados, saber o que é que os diferentes segmentos, primeiro que existem, o que é que eles procuram obter em termos de atividades e em termos de, digamos, expectativas, e tendo em conta essa informação factual, objetiva, neutra, utilizá-la para fundamentar políticas adequadas a estas evoluções, porque o que eu me vou apercebendo é que a procura é tão heterogénea hoje em dia e existem, digamos, motivações que são difíceis mesmo de expressar matematicamente, que apenas com informação detalhada é que se pode formular políticas, porque aqui creio que o problema será o que é que eu penso, ou uma lógica de achismo, eu acho que poderá colidir com a realidade. Sim. E poderá levar a tomada de decisão que não será mais sustentável. Porque... Deixe-me trazê-lo para a discussão que o Luís também estava a trazer, nomeadamente de recursos humanos, porque aqui, obviamente, é um setor específico, com um perfil também específico. Eu devo dizer que tenho percorrido o país noutras iniciativas, em regiões diferentes, com perfis económicos e empresariais, obviamente, diferentes, e tenho encontrado da parte dos empresários, dos gestores, esta constatação, de facto, de falta de mão de obra, de dificuldade de contratação, eu diria de desadequação entre a oferta disponível e o que as empresas precisam. No caso do turismo e no caso da região, isso é um problema ou não é um problema? Em termos de análise, não temos trabalhado nessa área. O que se pode encontrar na literatura é que o setor do turismo tem questões em termos salariais, que, obviamente, devido ao aumento da importância de low cost, há uma pressão no sentido de diminuição de preços. Obviamente, isto também leva a uma pressão no sentido de diminuição dos custos de operação. E também, em termos humanos, há um trabalho relativamente exigente, sobretudo que tem contacto com o cliente final. É relativamente exigente nestas duas componentes, digamos, financeira em termos das competências emocionais e humanas necessárias, o que talvez ajude a explicar alguma taxa de rotatividade que se encontra em alguns setores. Obviamente que o ideal, é o que se pode encontrar na literatura e qualquer pessoa poderá expressar isso, era obviamente que fosse possível aumentar o valor acrescentado, aumentar os preços finais, o que permitiria também aumentar a rentabilidade e pagar salários mais elevados. Isso seria o mundo ideal. Agora faltará também descortinar medidas para se conseguir atingir esse mundo ideal. Luís, deixe-me voltar então à provocação, porque um dos números que a professora Maria João Valente Rosa apontou aqui é da baixíssima taxa de investimento das empresas, nomeadamente em investigação e desenvolvimento. Se calhar assim, é um mau exemplo nesse sentido, enfim, pela natureza até da atividade, mas gostava que pudesse refletir connosco sobre esse número, esse peso, por comparação com a realidade do continente, que já assim já é baixa face ao que deveria ser. E depois o que é possível fazer? Como é que os empresários podem e devem evoluir nessa dimensão? Eu acho que esse número tem muito a ver com o facto de a Madeira não ser uma ilha tradicionalmente ligada à indústria. Enquanto que, se nós formos ver até mesmo no território nacional,
O Porto, se calhar, terá mais indicadores aí, porque tem uma indústria muito mais, mais viva, mais acutilhante ali no norte. Também há inovação e desenvolvimento no turismo. E o que vemos internacionalmente diz-nos isso, não é? Sim, mas eu acho que a indústria é, por excelência, o consumidor de especialistas em investigação e desenvolvimento. Portanto, isso explica-se naturalmente por aí. Naturalmente que é um facto, grande parte dos empresários tem uma formação, falávamos nisso até antes deste evento, quando a minha passagem aqui antes da hora do almoço, a isso não deverá ser também, olhei o facto da fraca habilitação dos nossos empresários. E também alguma, se calhar, alguma vergonha, se calhar, entre as empresas se apresentarem às universidades e também o inverso. Sim. Nunca há um culpado só. Sim, seguramente. Como nunca há um teimoso. Tem que existir dois. Eu gostava que partilhasse connosco. Fez um estudo, e acompanhou um estudo nos Açores, agora fez este mais ou menos em paralelo, apresentado agora, mas desenvolvido mais ou menos em paralelo com o dos Açores. Algum número que a tenha surpreendido e que a tenha levado a refletir sobre uma realidade que não é conhecida, nomeadamente para quem vê à distância, se calhar a partir de Lisboa, a partir do Porto, a partir do continente? Eu realmente já não me deixo surpreender muito pelos números, só porque todos os dias lido com eles, mas há números que eu não deixo de reconhecer como valorizados e que se calhar, mesmo no caso dos Açores, mas nos Açores já tive a oportunidade de falar um pouco, mas há pontos que eu acho particularmente curiosos quando eu olho, por exemplo, para esta região, que tem a ver com a dimensão que há pouco referi, a dimensão da mudança. E a dimensão da mudança por vezes, dificilmente nós conseguimos captar essa rapidez. E este indicador, para mim, é muito importante, revelador dessa mesma mudança, que é o indicador do número médio de filhos por mulher. O número médio de filhos por mulher, atualmente, e achei estranho, para ser sincera, achei estranho na altura. Ainda se surpreendeu, portanto. Ainda me surpreendeu, eu sou demógrafa. O número médio de filhos por mulher, que nós sabemos que é muito baixo em termos nacionais, mas agora não vamos entrar nesses considerantes, mas é de 1,37. Bem, estou a falar em médias, não é? Porque quando falamos em crianças não é uma criança e um bocadinho de uma outra. Não, mas estamos a falar de médias. Isto para não confundir. E as gerações se substituam, é preciso que cada mãe tenha em média 2,1 filhos. Ora bem, mas atualmente Portugal tem 1,37. Ora bem, a Madeira atualmente tem 1,16. Portanto, bem abaixo. Achei estranho, porque estava a achar que, de facto, isto poderia não ser bem assim. E depois, fui um pouco mais longe e fui perceber que em 2001, a Madeira a região autónoma da Madeira tinha um índice sintético de profundidade superior à média nacional, já abaixo do 2,1, portanto já estamos todos abaixo do 2,1, a questão não está aí, mas de 2001 para cá, a Madeira tinha um índice sintético superior à média nacional e neste momento é bem inferior à média nacional. Isto é algo que nos questiona no sentido de perceber que mudanças é que estão a acontecer e com a rapidez. E eu não sou muito apologista de dizer que a crise explica tudo ou que as dificuldades explicam tudo. Eu acho que há aqui mudanças que temos que ir um bocadinho mais longe e analisá-las mais em profundidade. Também, por exemplo, isto é uma percentagem ligeiramente superior, mas já agora não o deixo de referir, relativamente à questão que são os casamentos não católicos. A maioria dos casamentos na Madeira atualmente são não católicos. 67%, enquanto que a média nacional é de 66%. E já agora, muito próximo da média nacional, são os nascimentos fora do casamento. Isto para falarmos de famílias. 54%, a maioria dos nascimentos da região autónoma da Madeira, a maioria das crianças nascem fora, ou seja, filhos de pais que não são casados. Portanto, temos aqui mudanças, a Madeira está a mudar, tal como todo o país está a mudar, e às vezes até está a mudar de uma forma mais rápida, como o país está a mudar às vezes de uma forma mais rápida, quando comparada com a média da União Europeia. Portanto,
nós temos que olhar para estes ritmos, e os ritmos são extremamente importantes. Deixe-me só acrescentar em relação ao ponto anterior, eu poderia continuar aqui a dar dados surpreendentes, mas como percebe-se digo, a sua paixão pelos números. Exatamente, claro. percebe-se, não é? Mas eu realmente acho que há aqui um ponto que foi focado há pouco e que acho que é extremamente importante. Nós, se há algo que não nos falta, é informação. Eu acho que podemos sentir a falta de tudo. Às vezes até nos sentimos desconfortáveis com a falta de alguns elementos que passamos a considerar essenciais. Por exemplo, eu estou a sentir imensa falta do meu telemóvel que não tenho aqui. Mas informação é coisa que nós não temos falta hoje. Temos informação em excesso. Muita. Mas o facto de termos mais informação, isso não significa que sejamos mais sabedores que no passado. É preciso nós conseguirmos perceber e entender a informação e transformá-la em conhecimento. Mas mais, também é preciso saber distinguir o que é a informação credível da informação que não é credível. E este é um ponto muito importante e que toca com as escolas, Sim. que é como é que alguém distingue aquilo em que devemos acreditar. E isto é um ponto extremamente importante e é um risco também para o futuro, que é ensinarmos as crianças na escola aquilo que vão ser os desafios com que elas vão ter que se confrontar. E a informação é um desses pontos. Nós, por data, no âmbito da missão da Fundação Francisco Manuel dos Santos, tentamos, de algum modo, dar esta informação de uma forma que seja compreensível, mas sustentada em dados que são credíveis. Porém, há um risco aqui sério e é um risco sobre o qual não falamos, e quando falamos de computadores, quando falamos de internet, dizemos tudo é maravilhoso, mas nem estamos a preparar para este mundo, e esse é o outro desafio que todos nós, daqui e de lá e de qualquer sítio, todos nós temos que ter em devida conta, e por isso fica mais um elemento para a discussão. Muito bem. Eu vou abrir aqui a discussão aos nossos convidados e também aqui à plateia, pedir apenas que se identifiquem e que façam, quanto possível, perguntas curtas e diretas para podermos permitir mais pessoas a participar. Por favor. Boa tarde, ou boa noite. Chamo-me Henrique Sampaio, obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença da Pordata aqui na Madeira e enaltecer essa circunstância, porque provavelmente há meia dúzia de anos isto não seria possível, ou se fosse possível, no próprio dia ou amanhã teríamos logo uma resposta da Quinta Vigia. Eu, sinceramente, vim aqui, sobretudo porque sou interessado nestas matérias, já conhecia de alguma maneira o trabalho que a Pordata fez, porque o trabalho já tinha sido divulgado já há alguns meses através da comunicação social em Portugal e na Madeira creio que também, mas, sobretudo, daquilo que foi dito aqui, eu às vezes ouço, e se calhar não sou apenas eu que houve pessoas a dizerem, bom, a Madeira progrediu muito comparativamente, por exemplo, com os Açores. Eu cheguei aqui pouco antes das 5h30, não sei se anteriormente se tinha feito alguma resenha comparativa sobre as duas regiões. Não foi. Mas já agora, se não foi feito, eu dirigi uma pergunta concreta à senhora doutora Maria João Valente Rosa, na perspectiva se é correto dizer-se, como volta e meia nós ouvimos ou lemos na internet, nas redes sociais, etc., mas não só, de que a região autónoma dos Açores é uma região atrasadíssima e que a região da Madeira que é uma região fantástica, enfim. Por outro lado, eu queria, de alguma maneira, se me permitem, tecer uma observação àquilo que o senhor Luís de Sousa, empresário, há pouco referiu relativamente à questão do desemprego. De alguma maneira, pareceu-me que ele se coloca um bocado na posição que ocupa, de empresário, e que não tem em conta o outro lado. Ora, o outro lado, eu creio que o simples facto de o desemprego na Madeira ter uma característica que tem muito a ver também com o baixo índice educacional de muita da sua população, isso também contribui para alguma dificuldade em que o empresário obtenha o fator humano que procura. Muito bem. E, por outro lado, eu creio que também
é preocupante essa circunstância, de mesmo aqui na Madeira, ainda há pouco tempo, um hotel que vai abrir daqui a pouco tempo, para o ano, creio, um grande hotel, andou à procura de trabalhadores e teve alguma dificuldade, ou tem tido alguma dificuldade. Mas eu creio que essa questão também, se calhar, tem o outro lado, que é o lado de, apesar da Madeira de ser uma região turisticamente forte, o salário mínimo na hotelaria da Madeira, presentemente, é ligeiramente superior ao salário mínimo regional. Mas está em 600 euros o salário mínimo na hotelaria. Ou seja, com o provável acréscimo do salário mínimo a nível nacional e do regional também, agora em janeiro, esse salário mínimo na hotelaria já vai ser ultrapassado. E, por outro lado, há o fator da precariedade. Às tantas, os desempregados estarão, porventura, mais acomodados com o subsídio que desfrutam ou não, do que estarem sujeitos a horários de trabalho pesadíssimos, etc, etc. Muito obrigado. Só para terminar. Só para permitir aqui um diálogo. Sim, mas deixe-me só dizer uma questão que eu não resisto a dizer, que é esta questão de que estes dados também permitem concluir uma coisa, que é, hoje a Madeira é uma região, continua a ser, uma região muito concentrada no Funchal, aquilo que se costuma designar por região macrocéfala. E isso também deita por terra aquelas teorias de que construir vias rápidas era o suficiente para haver um desenvolvimento harmonioso. Muito obrigado. São muitas perguntas, mas eu passo desde já à primeira, que a professora se consegue fazer uma comparação de evolução. Não, neste momento eu não consigo, eu tenho tanto respeito pelos números, gosto tanto deles, mas porque gosto das pessoas, no fundo gosto da cidade e por isso gosto muito dos números. Mas eu não consigo fazer uma comparação rápida entre a Madeira e os Açores, mas claro que temos os dados e temos o retrato dos Açores e pode, de algum modo, os retratos são relativamente próximos, pode de algum modo fazer-se uma análise comparada. Mas poderei dizer, e eu realmente quando olho para uma região, a minha preocupação é situá-la no contexto nacional e não compará-la com uma ou outra, mas percebo exatamente a questão que coloca e a pertinência da questão que colocou. Mas, em relação a alguns pontos, sei que a região autónoma dos Açores está particularmente, tem problemas particularmente importantes, como é o caso do rendimento social de inserção, uma fatia muito significativa da população, essencialmente de São Miguel, portanto, aí mais uma vez estamos a falar de ilhas, neste caso da Madeira não é ilhas, temos só Madeira e Porto Santo, não é? Mas para todos os efeitos, no caso dos Açores, falamos de ilhas, uma disparidade muito significativa entre ilhas e o rendimento social de inserção com uma incidência fortíssima em São Miguel e fortíssima em Ponta Delgada. Salvo erro, são 8%. É imenso, muito. Mas isto quer dizer o quê? Quer dizer que isso não me deixa sossegada por a região autónoma da Madeira dos Açores representar 8% do total de beneficiários de rendimento social de inserção, não me deixa sossegada em relação ao valor que a Madeira representa, mesmo que seja mais baixo. Sim, claro. Porque cada região tem as suas questões, e há pontos bastante fortes na região autónoma da Madeira, como existe na região autónoma dos Açores, mas há pontos particularmente fracos em ambas e no país. E, mais uma vez, eu destaco os pontos fracos, estejamos a falar de Madeira, Açores ou país, são o conhecimento e a educação. E esse ponto, eu acho que é por aí que tudo quase começa e que as nossas discussões podem continuar e tem a ver com os nossos baixíssimos níveis de escolaridade e quando comparados então com os países europeus, então ficamos no topo pelos piores motivos. E por isso é nessa ótica que eu normalmente olho para estes dados. E sobretudo não são balas de prata que se resolvem de um dia para o outro. Não se resolvem, são processos, demoram gerações. Agora é preciso realmente fazermos disto uma bandeira nacional. E é preciso que isto atravesse vários momentos ou períodos governativos, porque isto é uma exigência nacional. E há pouco, e de uma forma muito interessante, falava-se das revoluções que a educação foi tendo ao longo do tempo. E eu acho que sim, foi tendo grandes revoluções, mas a minha pergunta é se essas revoluções surtiram de facto efeito. E lembro-me de alguém, que agora não vou aqui citar o nome, uma vez disse-me o seguinte, se um médico
morresse e reaparecesse do século XIX e reaparecesse agora no século XXI, ele entraria numa sala de operações e olhava para tudo e dizia assim, espera lá, eu nem sei o que é isto e o que é que está à minha volta. Mas se um professor do século XIX regressasse a uma sala de aula do século XXI, entraria e com certeza absoluta que começava logo a escrever no quadro, e não lá estão os quadros. Claro que se calhar o computador não saberia funcionar com ele, mas é para percebermos o modo como, às vezes, em certas áreas, apesar de muito mexidas, às vezes quanto mais mexemos, menos avançamos. Mas Diria isso que é uma questão que eu deixo para todos. Uma imagem feliz de uma tragédia, mas eu gostava de desafiar o Luís a refletir sobre esta macrocefalia, que não é só daqui da Madeira, não é? Porque no continente também temos, e quem ouve falar empresários, gestores, trabalhadores, fora do centro, fora de Lisboa, e no discurso político, isso é muito metido. Como é que se pode ultrapassar e evoluir perante estes números tão acentuados de peso, no caso do Funchal, face a outros municípios? Depende. Um dos elementos surpreendentes deste estudo justamente tem a ver com, e a pergunta vem bem a calhar, despesas das câmaras municipais em cultura e desporto. Qual é a Câmara? Estes dados reportam até 2017. Qual é a página? 30. Curiosamente, o Funchal aparece cá no fundo. E a Câmara que aparece em primeiro lugar, destacadíssima, é a Câmara da Ponta do Sol. Portanto, é um espaço rural. Portanto, eu acho que, respondendo indiretamente à questão daquele senhor, eu sou natural da Calheta, portanto, eu para chegar ao Funchal antigamente demorava 1h30. Agora demora um quarto de hora, 20 minutos no máximo. Portanto, as vias não são um problema, mas também não resolvem tudo. Mas não é? Quando nós temos um indicador destes, em que investimento em cultura, a Ponta do Sol aparece-me em primeiro lugar em relação aos outros todos, portanto, a cultura quer dizer que, de facto, houve uma preocupação, há uma preocupação em descentralizar a parte do Funchal, e eu estou muito bem à vontade, porque na área tecnológica farto-me sempre, e quem me conhece sabe que eu tento puxar tudo para a Ribeira Brava, que é onde eu tenho a empresa e que também é um mundo rural. Portanto, mas acho que isto tem-se conseguido. Naturalmente que há sempre alguns velhos do Restelo que teimam em fazer tudo no Funchal. Porque é mais fácil, porque se calhar encontram mais salas de conferências, encontram os transportes públicos que se calhar estão mais bem organizados, mas eu acho que isso tem uma tendência a desaparecer, e nós estamos, por exemplo, nas nossas festas de verão, neste momento eu diria que só o Funchal é que não organiza festejos como os outros concelhos organizam. Estamos a lembrar, por exemplo, de uma das principais festas que atrai milhares de jovens, está em São Vicente. Depois nós temos Porto Muniz, está no outro lado da ilha. Depois também temos Calheta. Enfim, em termos culturais, acho que há uma descentralização. Nós temos na Calheta a Casa das Mudas, que é um magnífico museu. O que os números nos dizem é que provavelmente é preciso mais. Eu gostava de saber se no turismo é possível que essa descentralização possa contribuir, esse setor possa contribuir para um reequilíbrio, para uma aproximação, enfim, tão grande quanto possível de desenvolvimento económico e social entre municípios. Peço atenção, por favor, porque estás a fazer aqui um barulho que não se ouve. O setor do turismo tem contribuído. O peso do Funchal desceu de cerca de 70% há 10 anos atrás, e creio que agora está à volta de 2/3. O peso tem vindo a descer, mas a partir de certa altura estabilizou. O peso do Funchal, em termos de hóspedes, estabilizou. Aqui na região também há um aspecto a ter em linha de conta, que é, mesmo que os turistas fiquem, digamos, baseados no Funchal, acabam por fazer visitas pelo resto do território. Eu creio que, relativamente a esta temática, o que será importante ver é procurar otimizar, leia-se maximizar do ponto de vista individual, o total da despesa média por turista. Isto é, o turista pode ficar baseado no Funchal, mas se aparecerem uma série de propostas extremamente aliciantes pelo resto do território, que é relativamente acessível agora com a rede rodoviária, isso pode levar a uma situação que, do ponto de vista da região, é ótima. Isto é, a resposta relativamente ao turismo, a questão da macrocefalia, tem que ser qualificada, porque, em alguns cenários, até haverá sentido em concentrar
os turistas numa determinada área, os impactos ambientais acabam por ser mínimos e procurar oferecer uma série, numa ótica espacial, uma série de propostas no restante parte do território para proporcionar razões para que eles possam despender dinheiro e possam, digamos, terem retorno numa taxa de satisfação elevada. E eu creio que, na prática, o que tem acontecido é, os dados indicam, os turistas estão baseados no Funchal, cerca de 2/3, mas acabam por visitar o restante do território e, por esse ponto de vista, a despesa também acaba por ser canalizada para os outros pontos do território. Na ótica também das teorias do desenvolvimento regional, às vezes faz sentido a geração da receita ocorrer num determinado ponto de espaço, mas depois, através da redistribuição por meios fiscais, as receitas fiscais serem retransmitidas por outros pontos do território. O que se constata em termos mundiais é que a atividade económica concentra-se em determinados espaços. Ao nível do país existem áreas onde há clusters de atividades e depois, quando se mede o total do PIB, um país pode aparecer numa posição elevada no ranking, mas se olharmos ao nível do país, a atividade económica está concentrada em determinados pontos. Isto é só para deixar uma pequena nota, não é para dizer que uma pessoa é a favor da macrocefalia, mas dizer que, do ponto de vista da teoria económica, é preciso ter em linha de conta estes aspectos, porque, no final, presumo que o objetivo deve ser a maximização do bem-estar da sociedade e a capacidade de produção de riqueza. E é preciso ter em linha de conta estes aspectos, digamos, pequenos entraves à linha de raciocínio geral. Muito bem. Mais perguntas? Por favor. Tem aqui. Peço apenas que se identifique, por favor, também. Boa tarde. O meu nome é Diodato Rodrigues, trabalho na Secretaria Regional de Educação e queria colocar à Sra. Doutora Valente Rosa a seguinte questão relacionada com a taxa de abandono precoce de educação e informação. Permita-me, em primeiro lugar, dizer-lhe o seguinte. A Sra. Doutora deu uma entrevista, creio que é o Diário de Notícias, hoje, onde eu li que a taxa de abandono, e era assim que lá estava, não sei se foi a impressão do jornalista ou se tela, era muito elevada. Não é dessa que a Sra. Doutora que estamos aqui a falar. A taxa de abandono, como todos sabemos, é residual. Não há taxa de abandono por uma razão muito simples. Se a taxa de abandono se refere aos alunos que até aos 18 anos têm que cumprir a escolaridade obrigatória, ela é residual na Madeira, nos Açores e no país, porque a partir do momento em que o menino começa a faltar, no limite, a Comissão de Proteção de Menores chama os pais para justificarem porque é que os meninos não estão a ir à escola. Não é dessa que estamos a falar, essa, convenhamos e esclareçamos, é residual na Madeira, nos Açores e no país. Estamos a falar da outra, a TAPEF, Taxa de Abandono Precoce de Educação e Informação, que neste opúsculo, neste registro, está reportada a 2016. Já deviam estar cá dados de 2017. Porquê é que não estão? Eu gostava de saber se há alguma relação com o facto de, quando há uma progressão muito grande nestes indicadores, o Instituto Nacional de Estatística guardar os dados até uma segunda confirmação, até um segundo momento em que pode vir a confirmá-los. Se tem alguma coisa a ver com isto. E faço esta questão por uma razão muito simples, é porque estes dados não são compagináveis com aqueles que, na Secretaria Regional de Educação, a partir da Secretaria Regional de Educação, têm sido publicados, relativos quer à taxa de retenção, e desistência até o 9º ano e em relação à taxa de êxito de número de alunos que concluem o secundário nos últimos 4 anos. Muito obrigado. Eu penso muito honestamente que estes números serão passíveis de alguma revisão, não tenho a certeza. E uma pergunta final. Quando surge em todo o livro questões relacionadas com, portanto, quando se compara a região, neste caso a da Madeira, com certeza nos Açores foi a mesma coisa, com Portugal, é com os dados agregados da Madeira, Açores e continente ou é os dados da região com o continente? Professor. Bem, começo pela última, que eu acho que é mais simples. É Portugal. E Portugal é tudo. É o continente e as regiões autónomas. Portanto, tudo o que aparece é sobre o país como um todo. Quanto à primeira, taxa de abandono de educação, formação, que é esta que aqui está, que, leia-se, é dos 18 aos 24 anos, jovens que não estão inseridos no sistema de formação formal e que não têm o secundário completo. E sabemos que a escolaridade obrigatória vai até aos 12 anos, porém sabemos que muitos, aos 18, atualmente, mas aos 18, deixam de estudar com 18 anos e não têm nem o 9º ano de escolaridade pelas elevadíssimas taxas de retenção que o sistema vai produzindo. Mas, independentemente disso, portanto, temos esta informação
que é uma informação relativa não às saídas do sistema, mas ao abandono nesta ótica. E os indicadores, todos eles, seja ele qual for, precisam de ser compreendidos na sua verdadeira dimensão, e por isso agradeço muito a sua questão, porque, de outra maneira, se calhar estamos a induzir em erro, e a leitura deve ser a leitura associada ao conceito, àquilo que ele representa. E, de facto, são 20, é muito elevada, a taxa de abandono escolar precoce é muito elevada, 23%, o que significa que mais que 1 em cada 5 jovens não têm o secundário, jovens dos 18 aos 24. E sabemos que é no conhecimento que tudo se joga, mas isso agora já não vale a pena voltar a insistir. Terceiro ponto. Por que razão é que não existe ainda 2017? Porque nós, por data, não procede a recolha primária de informação. É o Instituto Nacional de Estatística, no caso deste indicador, a Pordata trabalha com cerca de 60 organismos produtores de informação fiável, mas neste caso é o Instituto Nacional de Estatística, e estamos a aguardar que a informação, logo que a informação seja publicada, naturalmente teremos o maior prazer e publicamos-la logo de imediato no site da Pordata. Portanto, a Pordata está em permanente atualização. Não há aqui, e o Instituto Nacional de Estatística respeita prazos. Tem calendários muito concretos, e é no dia X que estes, e eu não sei dizer qual é o dia, mas se estiver interessado eu poderei depois dizer-lhe, no dia X esta informação vem a público. Esta informação está em linha com a informação europeia, portanto não é uma informação que seja publicada para um determinado efeito e não para outro. Quando falamos deste indicador, estamos a falar deste indicador para a região autónoma da Madeira, para o país e para toda a Europa. São informações harmonizadas, portanto, indicadores outros de acompanhamento são muito bem-vindos e são extremamente importantes. Mas este é um dos indicadores core sobre o sistema, e por essa razão ele tem que ser utilizado. E não existir 2017, como disse, é porque não existem dados ainda, ou na altura em que este retrato foi publicado, que tem aqui a data, que mas foi há, pronto, não sei, mas foi para há um mês que terminámos a extração de informação, e é acompanhar o processo. De qualquer das formas, atenção, porque eu acho que mais importante do que... Acho que se ultrapassou aquela fase que existia muito há 10 anos, que era discutirmos sobre o número. Eu acho que o importante não é estarmos a discutir o número, é importante perceber o que é que o número representa, mas depois é o que é que o número suscita em termos de questões. E ainda, eu lembro-me daquela eterna discussão do passado em relação aos desempregados, que eram os desempregados do INE e os desempregados do IFP. E enquanto se estava a discutir o número de desempregados do INE e do IFP, não saía dali. O problema não está aí. O problema é começar a discutir o desemprego com base nos dados do INE ou nos dados do IFP, que representam realidades diferentes. E assentamos nas duas, ou numa ou noutra, e começamos a discutir a situação do desemprego. E é por aí que nós devemos caminhar. Discutir o número propriamente, acho que é uma discussão que pode ser importante, mas não nos leva, para ser muito sincera, não nos permite avançar devidamente, porque esse tipo de análises sobre a validade dos dados, felizmente já estamos numa fase em que grande parte da informação é fiável e é de boa qualidade. Eu posso só acrescentar, eu ia dizer, e vou dizer mesmo, defeito profissional, se calhar é defeito, porque acompanho muito o trabalho do INE e, de facto, nos últimos anos o INE evoluiu muito, do ponto de vista até, e bem, porque também tem um escrutínio muito grande da parte do Eurostat, que é a entidade europeia que coordena toda a atividade europeia. Eu acho que, felizmente, coletivamente, já ultrapassamos uma fase difícil que tivemos, também é preciso dizer que tivemos, sobre timings para publicação de determinadas estatísticas que convinham mais a um governo ou outro, isto era, confesso-lhe, geral e transversal a todos os governos, qualquer que fosse a sua cor política. Hoje o escrutínio internacional do Eurostat é muito grande e, de facto, há um calendário que eu convido a ver no site do INE, porque tem um calendário muito preciso, com datas e com um calendário prolongado, porque há estudos, obviamente, que não são feitos com periodicidade mensal, como a inflação, e há outros que são feitos anualmente, ou até mais do que um ano, e que já lá está a indicação de quando é que é publicado ou quando não é. Enfim, não conheço este dado em concreto, mas... Mais uma pergunta. Por favor. Tem aqui o microfone. Acho que...
Muito boa tarde, Tomás Dellinger, também da Universidade da Madeira. Eu, por acaso, assustei-me um bocadinho com aqueles dados dos 65% sem ensino secundário na Madeira e os 61% em Portugal. E depois vi que é a partir dos 15 anos. Porquê é que o cut é a partir dos 15 anos, uma vez que o secundário termina com 18 e, portanto, todos os alunos do 9º ao 12º, basicamente, são incluídos nesta estatística quando eles nem podem ter concluído o secundário. Portanto, esta questão, porque é que o cut é feito aqui, traz-me alguma confusão, porque hoje em dia, obviamente, o secundário termina com 18 anos. Ok, quem não conseguiu fica com isso. A segunda, já agora vou juntar duas perguntas. A segunda eu já tinha falado consigo antes, mas gostava de a fazer aqui publicamente, que é a não divisão, ou seja, eu faço parte de uma junta de freguesia, a junta de freguesia de São Martinho aqui no Coiso, sou presidente da Assembleia, e obviamente nessa junta de freguesia o número de votantes, ou de eleitores, ou de habitantes, é mais do que toda a Costa Norte, todos os municípios da Costa Norte, mais o Porto Santo. Portanto, só numa junta de freguesia nós temos mais habitantes do que toda a Costa Norte, mais o Porto Santo. Não havendo a subdivisão por freguesia, de facto, as juntas de freguesia, que têm uma política territorial importante e de proximidade, são incapazes de reagir de forma concreta a alterações e de condicionar a sua política em função dos indicadores regionais que têm mesmo. E, consequentemente, eu gostava que esta proposta fosse aqui, pelo menos discutida ou pelo menos dita de forma clara para ver se estas coisas mudam. Obrigado. Obrigado. Muito bem, em relação a essa proposta, ficou gravado com certeza e não será para mim, será para o Instituto Nacional de Estatística e para o Sr. Diretor Regional que aqui está presente da Madeira, Estatísticas da Madeira, que aqui também está presente, portanto, essa questão sobre as freguesias e sobre... É uma boa questão. Mas agora, relativamente ao cut, por um lado, há aqui o acabar aos 18 anos, ou seja, não considerar a linha de 18 anos é compreensível por uma razão. É porque todos os dados, até aos momentos censitários, são dados estimados. E são dados por grupos de idade. Nós não temos a informação idade a idade. Portanto, poderíamos fazer o cut aos 15 ou o cut aos 20. Isto é um primeiro ponto. Segundo ponto, porquê o cut aos 15? Mais uma vez, isto tem a ver com a harmonização dos indicadores à escala europeia e internacional. Portanto, muitas vezes o cut é feito aos 15, poderia ser feito aos 20, tem razão que há ali uma parte que as pessoas não tiveram hipótese e não têm, mas é uma parte muito, diria eu, não é tão significativa que justifique, porque o grosso da população está para cima dos 20. Mas, para todos os efeitos, tem a ver também com fatores, muitas vezes, de harmonização que nos levam e, depois, e a harmonização que nos obriga, não é só a harmonização com os outros países, mas, igualmente, em relação ao passado. Porque estes indicadores, e um dos pontos também, como sabe, da Pordata, é a análise, porque analisarmos no momento presente é muito importante, mas é preciso também, muitas vezes, enquadrar esse momento presente numa tendência que se desenha. Dizer que é alto ou baixo, tudo bem, mas se vier a diminuir ou aumentar, isso já me pode dar um sinal completamente diverso do anterior. E, por isso, se os dados, muitas vezes, estão em linha com o modo como no passado, para não fazermos quebras de série, rupturas que nos obrigam depois a não conseguir acompanhar a trajetória e a tendência. Mas são estas as duas razões. Muito obrigada pela sua questão. Estamos a terminar este nosso debate. Uma última pergunta para os nossos convidados, para os nossos oradores. Por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é Bruno Maceleto e gostava de fazer uma pergunta muito simples à professora Maria João Valente Rosa e tem que ver com o seguinte. Nós atravessamos o país, e a região aqui não é diferente, um problema grave a nível demográfico que tem que ver com a questão dos nascimentos. E a minha pergunta é a seguinte. Nós vemos um pouco por todo o lado os incentivos que são dados às pessoas que têm filhos e para terem filhos. As câmaras dão subsídios, o governo paga isto, ajuda aqui, ajuda acolá. E, por outro lado, vemos também políticas que também são financiadas que têm precisamente o efeito ao contrário. Ou seja,
Se por um lado nós incentivamos com os nossos impostos para que as pessoas tenham filhos, por outro lado financiamos, por exemplo, políticas ligadas ao aborto, por exemplo. Não é que eu seja contra o aborto, só estou a dar um exemplo. Ou então, quando vemos que há pessoas que, a partir do terceiro filho, têm que mudar de carro, por exemplo. Portanto, a minha pergunta é a seguinte: como é que nós podemos conciliar políticas que, na minha opinião, são antagónicas? Ou seja, por um lado nós financiamos e queremos que as pessoas tenham filhos e, por outro lado, criamos todas as condições para que elas não tenham também filhos, porque financiamos outros tipos de políticas. Ou seja, temos políticas de natalidade e políticas antinatalidade. Muito obrigado. E eu acho que elas têm fazem um efeito nulo, de soma nula, e eu gostava de saber como é que se pode combater isto. Obrigado. Ora bem, vai candidatar-se. Só isto dava um programa, mas é uma pergunta essencialmente política, e eu vou-lhe só agradeço também muito a sua questão, mas só isto já dava uma sessão de debate, aliás, que nós já tivemos o ano passado um mês dedicado à questão da fecundidade e à questão da natalidade. E por isso eu não vou ter tempo para lhe responder de uma forma muito rápida, mas respondo com uma pergunta. Foi uma certeza, que é: queremos que as pessoas tenham filhos. E a minha pergunta é: porquê que quer que as pessoas tenham filhos? Ou não será a pergunta: quer que as pessoas que querem ter filhos os tenham? Que é diferente. E se quer que as pessoas que querem ter filhos os tenham, se calhar vai ficar surpreendido, o diferencial não vai ter uma explosão em termos de nascimentos. Agora, querer que as pessoas tenham filhos, o ter filhos é uma decisão privada. E, por isso, há aqui uma série de nuances importantes, mas eu não posso, neste momento, como imagina, entrar nesse debate, se bem que é um debate que me apaixona, mas não devo, porque estou a retirar tempo. Muito obrigado, acho que foi muito útil. Muito obrigado a todos pela vossa participação. Eu vou convidar aqui o Dr. Guilherme Silva a dirigir-se aqui ao palco, por favor. Muito obrigado. Senhora Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, Senhor Vice-Presidente do Governo Regional, magnífico Reitor, Senhora Professora Saraiva Matias, Senhora Professora Maria José Valente Rosa, Senhor Vice-Reitor, Senhora Professora Teresa Nascimento, este ilustre painel que nos deu aqui esta informação e proporcionou este debate muito enriquecedor e muito informativo para a região. Minhas senhoras e meus senhores, antes de mais quero felicitar a Fundação Francisco Manuel dos Santos por, na linha dos qualificados contributos que vem dando no tocante à informação em geral e ao levantamento de cuidado da efetiva situação do país, tenha agora incluído neste estudo e registro estatístico, através do seu projeto Por Data, a região autónoma da Madeira. As inúmeras publicações que a Fundação tem promovido, recorrendo sempre aos mais qualificados e abrangendo praticamente todos os setores da nossa vida coletiva e da nossa organização como sociedade, são de leitura obrigatória para quem quer estar minimamente informado, de forma séria, sobre o país, sobre os seus problemas fundamentais e sobre as mais válidas opções para a sua solução a médio e longo prazo. Desde a história às mais relevantes questões de ordem internacional, que no mundo global em que vivemos também nos dizem respeito, a Fundação Francisco Manuel dos Santos tem, através das publicações referidas, dos estudos, dos fóruns e debates que promove, prestado um inestimável serviço a todos nós. Preenche mesmo, com a vantagem da isenção e da não partidarização, grave lacuna pública que os muitos gabinetes de estudos que proliferam não foram capazes de colmatar. É nessa linha de preocupações e de realizações que se insere a interessante conferência desta tarde e a apresentação do retrato da Madeira que acabámos de debater.
Feliz ideia esta de incluir a Madeira e a sua universidade neste ciclo de debates e conferências dedicadas ao mês da Educação e Ciência que a Fundação Francisco Manuel dos Santos está a realizar em vários pontos do país. Não menos feliz a circunstância de se aproveitar esta oportunidade para a apresentação pela Pordata, que também felicito, do retrato da Madeira através dos seus indicadores estatísticos mais recentes. Naturalmente, que no relevante contexto e elevado patamar em que este evento se insere e em que efetivamente se aprende ao quadrado, constitui para mim uma grande honra, mas uma não menor responsabilidade corresponder ao vosso convite. Muito me sensibilizou esta oportunidade de usar aqui da palavra na qualidade de Presidente da Comissão Executiva das comemorações dos 600 anos da descoberta da Madeira e do Porto Santo. Felizmente que temos ainda outras intervenções, cabendo a última ao Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, o que me desonera da responsabilidade de encerrar com chave de ouro, o que ele assegurará com a mestria que se lhe reconhece e conhece. Minhas senhoras e meus senhores, não sendo possível esquecer a qualidade em que aqui intervenho, não poderei deixar de falar dos 600 anos da descoberta da Madeira e do Porto Santo e, portanto, um pouco da nossa história. Todavia, tenho incitado a que estas comemorações sejam uma oportunidade de ir às raízes, ao passado, recolher ensinamentos para o futuro. Sobre esta gesta de há 600 anos, Camões, no canto quinto dos Lusíadas, deixou-nos estes versos que passo a citar. Assim fomos abrindo aqueles mares que geração alguma não abriu, as novas ilhas vendo e os novos ares que o generoso Henrique descobriu. O poeta identificou, assim, desta forma épica, a descoberta ou redescoberta das ilhas deste arquipélago como o primeiro passo da epopeia marítima que levou Portugal para sempre à história universal. Ao preparar esta modesta intervenção, lembrei-me de repente que em tempos idos, ao ler o Corsário das Ilhas de Fortino de Mésio, tinha fixado um dado passo em que aquele ilustre escritor insular descrevia o que se poderá considerar, de certo modo, a caracterização dos traços mais salientes e intemporais do madeirense. Depois de aludir à complexa e acidentada orografia da nossa ilha e às suas consequências na nossa fixação demográfica, referia Nemésio. É nesta dispersão multiplicada em que o espaço parece que não conta que uma das populações mais prolíficas e laboriosas de Portugal vive e luta. Parte desta caracterização, o mais prolíficas, como vimos aqui pelas estatísticas, está infelizmente ultrapassado. E concluía, o madeirense, aliás, nunca perdeu o seu velho sentido prático endereçado às empresas duradouras. É esta também uma característica distintiva da nossa diáspora. Naturalmente, como o homem em geral, é sempre ele e a sua circunstância, o madeirense é também ele próprio a sua circunstância e, muito em especial, sem prejuízo de uma arraigada identidade secular que perdura, é ele a sua situação histórica em cada momento e em cada lugar. Não sendo a Madeira e o Porto Santo povoados ao tempo do seu achamento ou descoberta, os primeiros madeirenses foram os povoadores e os seus sucessivos descendentes, oriundos de diferentes províncias de Portugal, porventura, como mais marcantes, os originários do Minho, do Algarve e do Alentejo. Ora, esta circunstância revela bem que os que aqui chegaram já traziam dentro de si o espírito de partir, algo que nos marcou definitivamente e por isso passou a ser indissociável do nosso passado, como é do nosso presente e como continuará a ser do nosso futuro. Futuro que também constitui preocupação deste retrato da Madeira que nos trouxeram e aqui debatemos. Como refere algures Alberto Vieira, depois de ter constituído uma força centrífuga relativamente aos povoadores, a Madeira passou a ser objeto de uma força centrípeta, ou seja, polo de irradiação de fluxos migratórios vários ao longo dos séculos. Primeiro, para destinos mais próximos, depois, para paragens mais longínquas, diz-se-á mesmo para as 5 partidas do mundo. Os madeirenses passaram, desde logo, a participar na gesta dos descobrimentos e na colonização dos territórios que foram sendo descobertos e em que Portugal se envolveu nos séculos XV e seguintes. A posição geográfica da Madeira
tornou um ponto de apoio importante na consolidação das praças que Portugal ocupava na época no norte de África. Entre 1506 e 1541, teve lugar naquelas praças 14 intervenções de socorro, sendo que 11 delas partiram da Madeira. Em 1510, Simão Gonçalves da Câmara, capitão do donatário do Funchal, escreveu ao rei, referindo que até maio desse ano teria disponível 102 homens para partir para Safim. Não deixou, porém, de lembrar, e passo a citar, os madeirenses, que já anteriormente tinham ido a Safim, pediam que o rei lhes pagasse o mantimento que estava em atraso. Ironia das ironias. A história parece que se repete. No passado com a coroa e hoje com a República, a região tem vários valores a ver em atraso. Minhas senhoras e meus senhores, como refere John Lewis Gaddis na sua obra A Grande Estratégia, e passo a citar, a prova de uma boa teoria reside na sua capacidade para explicar o passado. Pois só se o fizer, podemos confiar no que pode dizer-nos sobre o futuro. Perdoar-me-ão, pois, que tenha ido buscar alguma inspiração neste pensamento para esta pequena incursão histórica que me permiti. Todavia, é para a frente que nos temos de voltar, olhando de forma decidida para o caminho que havemos de trilhar. Minhas senhoras e meus senhores, algumas das estatísticas que nos trazem importam alguma preocupação e impõem-nos redobrados trabalhos em certas áreas, com prioridade para a educação, para a investigação, para o eventual combate ao abandono precoce, independentemente das estatísticas terem sempre algum desfazamento em relação às realidades concretas e sociais em que se inserem, mas não devemos ignorar o sentido que elas nos dão. A terminar, quero agradecer o vosso contributo, que se identifica com a nossa visão e objetivos das comemorações dos 600 anos. Na verdade, como escreveu Shakespeare, o passado é o pórtico do futuro. Por tudo isso, entendemos que este vosso trabalho tem particular sentido e lugar neste tempo de reflexão e de reencontro com as nossas raízes, que nos permita retirar destes 600 anos de história uma nova perspectiva sólida para um futuro com mais e melhor autonomia, garantindo às novas gerações, apesar dos grandes desafios que se colocam, um amanhã de progresso e de esperança. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então dar início ao encerramento, enfim, desta nossa conferência e ver, afinal, se a região tem assim a haver da República. Sr. Vice-Presidente, por favor, convido a fazer este encerramento desta conferência tão rica em informação e em estatística. Boa tarde a todos. Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, caro magnífico Reitor da Universidade da Madeira, sou Presidente da Comissão dos 600 anos dos Descobrimentos da Madeira, Excelentíssima Senhora Professora Maria João Valente Rosa, também, Excelentíssimo Sr. Dr. António Araújo, Excelentíssimo Sr. Professor António Almeida, Dr. Luís Sousa, penso que ainda está cá, Sr. Diretor de Jornal EC, Dr. António Costa, Dr. António Costa, o bom, caros e ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com especial satisfação que, em representação do Sr. Presidente do Governo Regional, encerro os trabalhos desta apresentação pública que se revela de grande oportunidade. O retrato estatístico da Madeira, um resumo de indicadores estatísticos sobre a nossa região, constitui um importante instrumento de trabalho e de reflexão para todos os agentes que intervêm no desenvolvimento regional. No momento em que se nos apresentam novos desafios que exigem decisões firmes e diferenciadas, este estudo permitirá a avaliação independente da realidade social, cultural e económica da nossa região e dos seus municípios, bem como a possibilidade de obtermos um conhecimento detalhado dos problemas que mais afligem as nossas populações e, sobretudo, a oportunidade de definirmos os caminhos para o nosso futuro. Como tal, este é um evento de grande relevância que permitirá a todos os seus intervenientes aprofundar um tema de interesse mútuo
e, acima de tudo, do interesse de todos os madeirenses e porto-santenses. Minhas senhoras e meus senhores, a informação estatística que hoje é aqui apresentada, mais do que nunca, deverá ser uma forma de conhecimento da nossa realidade e constitui também um instrumento indispensável para todo o apoio à definição de políticas e à tomada de decisões por parte de entidades públicas e privadas para a realização de análise e estudos de investigação. Acreditamos, por isso, que o conhecimento é realmente a base do desenvolvimento. Por isso, não poderíamos deixar de confirmar a nossa região e confirmar que a nossa região é um parceiro ativo neste processo de melhoria de eficiência de governação, tornando-a mais próxima dos cidadãos, sendo este, aliás, um objetivo estratégico definido no programa do Governo Regional da Madeira. Efetivamente, por defender que a informação estatística é um instrumento fundamental para retratar a realidade e preparar o futuro, o Governo Regional tem vindo nos últimos anos a investir no alargamento e qualificação dos quadros da Direção Regional de Estatística da Madeira, a DREM. Traçámos para esta legislatura um plano ambicioso para a área da estatística, que consta do programa que foi sufragado pela população e cuja maioria dos compromissos se encontra já totalmente concretizada. Em estreita colaboração com empresas e organismos da administração pública regional e nacional e com as autoridades estatísticas nacionais, nomeadamente o INE, Instituto Nacional de Estatística, e o Banco de Portugal, a Direção Regional de Estatística da Madeira tem concretizado uma política de pesquisa e de adaptação de dados administrativos existentes, sendo cada vez maior a quantidade de dados oficiais que se encontram publicados no seu portal. Destaque, por exemplo, a disponibilização de um indicador mensal da atividade económica, ferramenta que tem sido essencial à análise da conjuntura económica regional e que nos permite aferir, neste momento, que a economia da Madeira cresce há mais de 63 meses consecutivos, completando, neste caso, um ciclo de 5 anos de crescimento contínuo e que nos primeiros 9 meses de 2018 o nosso saldo da balança comercial da região com o estrangeiro foi positivo em 5,6 milhões de euros. Reflete, por isso, uma taxa de cobertura das importações pelas exportações de 104,7%. Destaque também a publicação da conta satélite do turismo, que nos dá uma ideia precisa do peso do turismo na nossa economia e ainda um modelo de projeções macroeconómicas de suporte ao orçamento regional. O aperfeiçoamento da comunicação e a promoção da literacia estatística tem sido também um dos objetivos estratégicos que têm contribuído para o reforço da confiança nas estatísticas oficiais e para a sua melhor utilização. Consideramos que só com o conhecimento mais profundo e detalhado da realidade que nos rodeia poderemos decidir mais e melhor. É por isso que estão em fase de desenvolvimento 2 novas contas satélites nas áreas do mar e da saúde. Tudo isto em prol da qualidade e da fiabilidade da informação estatística, que é essencial para a tomada de decisões em prol do desenvolvimento da nossa região. O trabalho tem vindo a ser desenvolvido pela DREM, rege por critérios de rigor e de seriedade e, embora seja um departamento do Governo Regional, funciona com total independência, que a sua missão assim o exige, como fica patente quando divulga dados positivos, mas também menos positivos para quem exerce a governação e que são frequentemente citados pela nossa comunicação social. Minhas senhoras e meus senhores, os desafios que se colocam atualmente aos decisores públicos e que eles exigem mais e melhor informação requerem um grande empenho institucional e uma parceria entre instituições públicas e privadas, autarquias, associações, empresários e cidadãos. Permitam-me só que faça aqui um pequeno parênteses quando assisti há pouco aqui aos números, à apresentação dos números, e também porque a minha formação de base tem muito a ver com a estatística e com a gestão. Não nos podemos esquecer nunca de ter alguma preocupação com a relatividade e com a comparabilidade dos números, porque analisar números retirados num determinado momento, numa determinada área geográfica, se não forem devidamente comparados ou relativizados em função do seu contexto, podem ser muito perigosos. Eu dou exemplo, a semana passada estava ausente do país, estava na cidade do Cabo, na África do Sul, e num país onde a economia é muito desenvolvida, e está muito bem, tem uma taxa de desemprego de 40%. A nossa taxa de desemprego na Madeira é de 8,9%. A nossa de 8,9% aqui tem um peso, porque a sua população é 265 mil habitantes,
numa cidade como a cidade do Cabo, ter 40% de taxa de desemprego, numa população de 7,5 milhões, onde há outra economia, tem outro peso. É preciso relativizar e é preciso comparar os números. Falar de uma determinada realidade geográfica num determinado contexto, com determinados pressupostos, é uma coisa. Portanto, cuidado, muitas vezes, ao analisar estas estatísticas, ao analisar os números, cuidado com as interpretações de que se fazem e com com o uso que muitas vezes faz dessa informação. Gostaria também de reconhecer o papel das autoridades estatísticas neste trabalho, de indubitável irrelevância, necessidade de informação para uma sociedade que está em permanente mudança e cada vez mais exigente no que se refere à qualidade e pertinência dessa mesma informação. A minha última palavra é, pois, para a Pordata, organizada e desenvolvida pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, pelo caráter inovador que trouxe à divulgação das estatísticas em Portugal, bem como à promoção da importância das mesmas estatísticas como instrumento de conhecimento e aferição da realidade. Não nos esquecemos, enfim, enquanto representante também do Governo Regional da Madeira, não posso abrir aqui um parênteses e agradecer o excelente contributo que esta Fundação tem dado à Região Autónoma da Madeira e ao seu desenvolvimento, e não nos esquecemos também pelos momentos menos bons que passamos, e foram nesses momentos que estiveram sempre ao nosso lado. Publicamente, uma vez mais, um muito obrigado. O papel que esta base de dados hoje desempenha merece o nosso reconhecimento, sendo também destacar a professora Maria João Valente Rosa, que conduzia a Pordata ao patamar de excelência em que hoje se encontra e que é reconhecidamente feita muito bem, quer a nível regional, quer a nível nacional. Parabéns uma vez mais à organização. Muito obrigado pelo convite, por estarmos aqui presentes. Boa tarde. Muito bem. Mais uma vez, parabéns à Pordata e à Fundação, e dou por encerrado os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.